Bom, então, mais uma vez, estamos aqui a falar de assuntos extremamente importantes e que nos ajudam a evoluir, a desenvolver cada vez mais. Então, para quem não me conhece, sou Cláudio Carvalho, trabalho com desenvolvimento humano, pai de 2 meninos, casado, apaixonado pela família e também apaixonado por desenvolvimento humano. Então, nisso, resolvi unir esses dois caminhos que a vida essas duas paixões, e aí nessa caminhada encontrei o Lucas, um grande parceiro aí, que fala bastante também sobre a questão de relação pais e filhos e tudo mais. Então te apresento aí, Lucas. Fala galera, tudo bem? Sou o Lucas, do blog Sim Sou Pai. Eu trabalho com internet há algum tempo e eu e o Cláudio a gente se juntou aí para dividir experiência com outros pais, outras famílias, né? Eu falo muito mais da relação pai-filho, sobre comunicação e também um pouco sobre a relação entre pais separados, né? E é isso aí. Então a gente já falou bastante sobre a relação de pais e filhos, como o Lucas comentou que ele fala bastante. A gente já debateu bastante esse assunto que é de extrema importância, porque acredito que seja para você também, para mim, uma das coisas mais importantes da minha vida são os filhos, né? É por quem a gente daria vida. Aconteceu até um dos pais do nosso grupo do WhatsApp, um grupo um pouquinho mais privado, que nasceu o filho, né? E ele tava tocando experiência, né? Tô aqui no hospital e tudo mais, rezem por mim, mandem energia positiva que a minha esposa vai nascer o filho, tudo mais, nasceu o nosso filho. E aí um pouquinho depois ele mandou a foto acho que é uma filha, né, Lucas? Acho que é filha, né? Sim, Com a filha imagina, dele muito no colo. legal. E aí foi o que eu comentei. Nesse momento é que o corpo ele sai do peito, um pedaço do coração sai do peito. Então é aquele momento que jamais tu vai conseguir te desligar, né? Então essa relação ela é tão forte para mim, foi muito forte quando eu vi o meu filho nascendo, né? Foi muito mais forte do que eu saber que seria pai, que estaria grávida e tudo mais, embora tenha sido forte. Mas aquela cena, por isso que eu até comentei com ele, né? Aquela cena dele segurando o filho no colo foi uma coisa muito forte para mim quando aconteceu aquilo, né? Então a gente fala muito sobre essa relação esse pedaço do coração e que que sai do peito, né? Aquela preocupação, aquele amor, aquela atenção que ele tá fora do peito por quem a gente daria a vida. Mas não existe normalmente, né? Não existe o filho sem a mãe, ou seja a esposa, seja a mãe, e tudo mais. E não sei qual é a formatação de família da sua, né? Mas normalmente não existe sem a mãe, sem a esposa. E aí também é uma figura muito importante. Aqui a gente tem duas visões, né? Eu sou casado há 18 anos, o Lucas é separado, Calhado, mas, rinco. mas, a, mas a relação, é, conheço o Lucas há algum tempo, então a relação que eu tenho com a minha esposa, obviamente, ela é baseada, um dos pilares é a questão de confiança, né, de acordo, e o Lucas também conseguiu, com o tempo, construir isso com a Thaís, né? Então, é muito importante a gente ter isso, porque a gente sempre fala sobre se a gente melhorar internamente para conseguir passar isso para os filhos. E aí, fazendo uma simulação, e aí me acompanha, Lucas, vê se eu não estou muito louco. Ok. Tu tá agindo, tu tá passando um exemplo pro teu filho sei lá, de atitudes que tu faz, de atitudes que tu toma, de tipo de comportamento. E aí, quando Uhum. tu age com a mãe dele, no caso, tu age diferente. Esse exemplo, ele já se foi, né? A gente comentou até em alguma dessas conversas, uma situação que tu teve, e aí o exemplo se vai, né? O exemplo não tem como tu passar um exemplo, não faça o que eu digo, não faça o que eu falo. É, é isso, faça o que eu digo, não faça o que eu Não, faço. faço o que eu digo, mas não Não faço o faça que o que eu eu faço. faço. E aí, se tu agir com essa pessoa que é de extrema importância na vida da criança, é a mãe, né? Cada um no seu papel, não tem um mais importante que o outro. Mas cada um no seu papel e tu age de uma forma errada, com base em tudo que tu fala, tu tá passando esse exemplo também, né?
Então, assim como a gente fala de criança, a gente fala dos filhos, a gente tem que falar sobre a pessoa que ou a gente escolheu dividir a vida, ou por diversos motivos não está dividindo a vida, mas está dividindo essa guarda, digamos assim, desse ser, dessa coisa mais preciosa na nossa vida. E só puxando um pouco para contar a minha experiência, a gente tem uma confiança e um apoio muito grande, né? E aí, quando a gente começa a nos desenvolvermos, a gente começa a ver o outro de uma forma diferente, a ter muito mais empatia. Então, tu começa a entender o outro. A gente tem vários relatos de pais, aí, tanto separados quanto casados, que tem uma dificuldade muito grande, né? Joga tipo uma culpa na outra pessoa. E aí não é culpa, né? É reflexo. O externo é muito reflexo do interno. Então, a nossa família, ela é muito reflexo do interno. A gente constrói aquela família. A gente passa exemplo para os nossos filhos, a gente educa de uma forma não saber ler, escrever, mas a gente educa a criança e com base no que a gente tem, com base no que a gente é. A gente educa as pessoas à nossa volta com base no que a gente é, reflexo. Então, conforme tu trata as pessoas vão te tratar. Então, daí a importância tão grande da gente se conhecer, a gente saber se respeitar para conseguir entender a pessoa e respeitar ela também. Conta a tua experiência para nós aí, Lucas, dessa Estava relação falando com eles. dessa questão de autoconhecimento, principalmente para quem é separado há pouco tempo, e aí eu já estou separado há 5 anos, eu sou solteiro há 5 anos, não gosto de falar separado, parece que é um fardo que tu leva, sabe? Eu estou separado. Não, eu estou solteiro há 5 anos, né? Vivo super bem assim, mas uma das coisas que é do autoconhecimento, que eu acho que é interessante o pai analisar, principalmente com relação a quem é separado, é sobre nomear aquilo que ele está sentindo. Principalmente quando a gente tenta levar para uma relação de ódio, a gente quer começar a brigar, a gente quer começar a trazer sempre para nós a razão. É porque ou a gente está muito magoado, ou porque a gente está frustrado, ou porque, enfim. Mas o principal de tudo isso, eu estava pensando esses dias, é porque a gente ainda ama. Com certeza, quando a gente ainda ama a ex-mulher, a ex-esposa, aquela pessoa que a gente passou durante um bom período, fica difícil para a gente entender como que as coisas vão acontecer a partir de agora, porque essa história assim, do amor é algo que mexe muito com o nosso emocional. E se a gente não consegue nomear que a gente ainda ama, a gente transforma esse amor em ódio. Tá, já que ela não me ama, então ela vai me odiar. Porque a gente quer atenção de alguma forma, né? E aí, quando a gente se separa, a gente tem que começar a tentar transformar esse amor para um outro lado. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre deixo claro, eu amo a minha mulher. Eu amo a mãe da minha filha. É impossível eu não amar a pessoa que me deu a honra de ser pai. É impossível. Porém, hoje eu tenho um outro tipo de amor por ela. Eu tenho um outro tipo de carinho, um outro tipo de afeto. Eu comecei a tirar a raiva de lado por a frustração de não estar com ela, de ok, não somos mais marido e mulher, mas poxa, durante esse período ela foi a pessoa que me ajudou em várias situações da minha vida, ela me deu a honra de ser pai. Eu não posso dizer que eu não amo mais ela, é mentira, eu amo sim, porém de uma forma diferente, como eu amo o meu amigo, como eu amo a minha mãe, como eu amo, sei lá, um projeto. Então existem várias formas, né, dentro dessa questão emocional nossa, existem várias formas de amor. Quando a gente começa a entender essas formas de amar as pessoas, a gente começa a perceber como vai agir, que daí a gente começa a falar sobre as linguagens do amor e o perfil comportamental, que é uma coisa que o Cláudio fala muito. Poxa, eu sei que eu amo ela hoje como a pessoa que me deu a condição de ser pai, porque ela me proporcionou isso. Nós dois juntos nos tornamos pais. Então eu amo ela porque ela é minha amiga, porque nós dividimos, ainda mesmo sendo amigos e pais da Júlia, nós dividimos sonhos, sim, nós dividimos projetos, tudo relacionado à Júlia. E é impossível a gente fazer isso se a gente não tiver amor. Tu nunca vai dividir com um desconhecido alguma coisa que não tem amor. Tu cria um vínculo com alguém, tu começa a gostar dessa pessoa, pode ser até profissional. E aí tu começa a se identificar e gera algo ali, tem algo genuíno.
pode ser um amor profissional, um amor pelo projeto, um amor para dividir ideias. Poxa, eu tenho um amor grande pelo Cláudio, porque é um cara que ele fala sobre paternidade. Eu encontrei, assim, nesse feeling, o amor pela paternidade que ele tem, o amor que eu tenho pela paternidade é o mesmo. Então é um cara que eu divido a minha vida profissional, a minha vida de trabalho, a minha vida de sonhos como pai, entende? E tu fala Faz muito sobre... sentido para vocês isso, né? Quando a gente fala, e isso ainda é muito cultural, né? Quando a gente fala na questão amor, é uma das coisas que é muito confuso, né? Existem várias formas do amor, né? E é Aí muito forte, né? Meu Deus, nossa, tá, no caso, eu sou hétero. Nossa, eu não posso amar um homem. Que loucura é isso? é estranho, né? Porque e aí vem muito do cultural e vem muito da necessidade da gente se conhecer, né? Quando tu fala amor, ele vira um troço enorme. E ao amor, a gente pensa num amor um pouco mais na questão de relacionamento amoroso com o Carne, esposo, né? com tudo Essa mais. carne. Então, assim como a gente nasceu filho, eu fiz até uma postagem um tempinho atrás que eu amava um homem quando eu nasci, e aí com o tempo tu começa a amar, eu comecei a amar o segundo homem, que foi o meu pai, e hoje eu amo 4 homens, né? Então, eu, o meu pai e meus 2 filhos. Então, a questão do amor dividir um pouquinho, né? O que é esse amor por aquela pessoa que tu daria a tua vida, no caso dos filhos, no caso de pai. Mas é saber dividir isso. E aí, quando tu falou da questão de estar separado, existe uma ex-esposa no teu caso. Ex-esposa também é uma coisa pesada, né? Mas existe uma pessoa que tu dividiu boa parte da tua vida e por motivos não resolveram não seguir dali para frente. Esse ex existe, mas a ex-mãe não vai existir. Tu não tem como separar tudo isso, não tem como não vai conseguir separar nunca mais, né? Porque É para sempre. são as bases para aquela criança, né? São as bases. A gente fala muito sobre as figuras, né? A figura do pai e a figura da mãe. Então, são figuras extremamente importantes, necessárias e insubstituíveis numa criação. Então, tu ter essa relação muito boa é extremamente importante, essa relação boa, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas, e aí, no caso, puxando um pouquinho mais, com a mãe dos nossos filhos, com a nossa esposa, que seja esposa, que não seja esposa, mas com essa pessoa que a gente dividiu, escolher não a guarda juridicamente, mas a guarda daquela criança. Tu vai guardar, tu vai proteger aquela criança, tu tem que ensinar aquela criança, tem que é uma criança que sai sem saber absolutamente nada do mundo, e o papel dos dois é justamente fazer isso. Então, a importância da gente ter relações saudáveis, né? Tony Robbins diz que todos os problemas, todas as soluções estão nos relacionamentos, porque o ser humano ele é um ser que veio ao mundo para criar relações. Tu não consegue viver sozinho. Não consegue. São raros os casos de pessoas em ilhas, por exemplo, mas normalmente Sim. não é uma pessoa só. Mesmo assim, ela criou essa conexão. Tem um casal, tem um grupo, tem uma aldeia, e por isso que existem tantos grupos, né? As pessoas vieram ao mundo para criar conexão. Tem grupo de, não sei se vocês fazem parte, grupo de motoqueiro, grupo do futebol, tem grupo, Da sei lá. sinuca. Por quê? Porque as pessoas vieram, o ser humano vem ao mundo para fazer conexões. E nós, como 2 comunicadores, a questão de conexão para nós é uma coisa muito forte, né? Ter Barbada. conexão, tu ter conexão, então é muito rápido tu ter conexão. Então, as pessoas vêm ao mundo para ter conexão. Então, se tu não consegue organizar a relação com as outras pessoas, poxa, bagunça bastante, né? Tu não vai conseguir ser sozinho. Tu veio para ter relação. E aí tu não consegue organizar isso. E muito do que a gente já comentou, o Murilo comenta muito, que é a questão de o ser humano é o único ser no mundo, pelo menos atualmente, que tem sentimentos complexos. E aí tu falou, por exemplo, Conhecidos, né? Pelo menos na Terra somos os únicos. nesse momento que nós estamos falando agora, nesse momento são os únicos. Então, se tu não saber nomear, tu não conseguir gerir esses sentimentos complexos, né? Então, é muito maluco. Tu comentou sobre não saber nomear o que está acontecendo, que de uma relação de amor, ela pode ir para uma frustração, para uma raiva. Então, a gente saber lidar com tudo isso, né?
Eu falei um tempo atrás... Só abrindo parênteses, e uma Falar? coisa que a gente tem falado muito nos vídeos, e não de forma explícita, mas até abrindo agora assim diretamente, aquilo que a gente, como a gente vai viver com as pessoas, seja casado ou não, seja esposa ou uma ex-esposa barra amiga, ela pode se tornar uma parceira, independente de ser casado ou não, ou pode se tornar um fardo. E não depende exclusivamente da outra pessoa isto ser saudável ou ser um fardo. Sempre vai depender exclusivamente da gente. Porque, por exemplo, eu tenho uma família grande, nós somos 10 irmãos, eu sou o mais velho. Então eu passo há pouco tempo estou passando há pouco tempo, assim, 1 ano, 2 anos, pelo processo de desenvolvimento mais a fundo mesmo, alguns meses. Então esse relacionamento com a minha família também ainda ele é mais difícil. Poxa, eu sou um dos poucos homens na família. Eu moro com mulheres, eu vivo com mulheres. Então, TPM, hormônios, elas mudam muito de temperamento. Mas o meu relacionamento com elas não depende delas. Depende sempre de mim. De eu gerir as minhas emoções, de eu entendê-las, entender as minhas emoções e entender o outro indivíduo, de usar a empatia para perceber como a pessoa está sentindo naquele momento, não é igual a mim, é peculiaridade, é um indivíduo único, e eu posso tomar o controle 100% da situação. Entre entrar numa guerra ou não, fazer a pessoa se tornar leve ou se tornar um fardo. Essa questão, só complementando a questão de depende só de mim, a gente pode, quem está vendo agora pode, não, peraí, tem coisas que não dependem de mim. Tem coisas que depende, é o que está pensando a outra pessoa, é o que está pensando, é uma situação, não depende de mim. Mas se não depende de ti, é uma coisa que tu não tem autorresponsabilidade para resolver. Então vamos no que depende de ti. O que depende de mim? Depende de Se mim. não depende de mim, já teoricamente eu já me abstenho de culpa. Então não precisa ter guerra, não precisa, né? Porque não tem um dono da razão. Se não depende de mim, eu não sou o dono da razão nem ela, mas não depende de mim essa situação agora. Exato. Então vamos ter. E dessa situação, o que depende de ti? Qual é a tua responsabilidade? Então, essa parte, então, assume a responsabilidade. Vamos lá. E numa relação é muito isso, né? A gente tem uma tendência muito grande a jogar a questão de espelho, né? Isso é um pouquinho mais profundo quando a gente reclama alguma coisa de alguém, quando a gente tem aquela birra, normalmente é um reflexo, né? Como a gente sempre falou, o externo é um reflexo do interno. Então, muitas vezes a gente coloca muita culpa na pessoa e aí a gente está falando sobre a relação de mães e de esposas, a gente bota muita culpa em cima daquela pessoa sem entender tudo. E não estamos em nenhum momento aqui defendendo um lado ou outro, né? Defendendo na questão da maternidade, paternidade, não estamos aqui defendendo, são relações, né? Até abrindo assim, né? Nós temos vários públicos, a gente não fala só para pai, muitas mães nos acompanham justamente porque elas também querem entender os pais. Então, quando a gente fala para mãe ou para pai, é trazendo pontos para que um possa compreender o outro, e não é assim, nós falamos sobre paternidade porque é o que a gente vive. Sou homem, sou pai, é o que eu consigo viver, é o que eu consigo realmente trazer afinco. O Clauber é pai, é o que ele consegue viver, trazer afinco. Tanto que a Amanda hoje, fazendo uma divulgação, um jabá aqui, a Amanda hoje ela é colunista do blog de mães. Por quê? Porque eu tenho coisas que eu não vou conseguir falar para a mãe, ela tem essa linguagem. Então a gente não está levantando uma bandeira, nós defendemos o contexto geral, tanto de pai ou de mãe. E aqui a gente traz pontos para que possa ser avaliado pelas duas partes, para caminharem juntos. Sempre levando o ponto de, independente de estar casado ou não, ser pai e ser mãe indifere da união que vocês têm. Porque o objetivo é um só, né? Que é tu criar o teu filho da melhor maneira possível, né? Da melhor maneira possível, achei ruim, não gostei da melhor maneira possível. Tu criar, tu dar o teu melhor. Deixa eu fechar um ponto aqui, que eu falo muito sobre separação, isso não quer dizer que eu falar sobre separação e eu estar separado, que eu concorde que é a melhor solução, ok? Só abrindo esse ponto assim. Eu falei o melhor possível, não, a gente vai dar de tudo para os nossos filhos, né? E aí, nós dando nossa parte,
a esposa dando a nossa parte, ou a mãe dando a nossa parte, o objetivo é um só, né? Então a gente tem que ter essa relação mais forte, né? Então, mais forte e saudável, né? E aí, uma coisa que eu acho muito mais, que eu já falei várias vezes, é puxando um pouquinho sobre a gente entender o outro lado, né? Entender a maternidade. Quando a mulher vira mãe, ela ganha alguns pontos que muito à frente da gente. Um deles é autoconhecimento, porque ela tá com... E aí vamos pegar o puerpério aí, puerpério, como é que chama? Como é que se chamou Não direito, né? sei também, não Não sei é falar. puerpério. Puerpuri. Enfim, essa fase inicial aí dessa troca com a criança, os pequenos dias, os primeiros momentos, os primeiros dias, é uma troca muito grande, um aprendizado muito grande para a mãe, porque antes ela estava ali grávida, por exemplo, o, todo o peso que ela tinha, ela resolvia com ela mesma. E agora não, agora ela tem um ser que depende totalmente dela. Então, vai depender de tudo, para comer, para trocar fralda, tudo mais. Claro, o pai tem, obviamente, a sua função, mas conhecer a criança é muito mais a mãe. E eu falo por esses momentos agora que eu estou mais em casa. Eu estou mais em casa devido à função do trabalho e tudo mais, consigo passar mais tempo em casa. Então, com o meu filho de 9 meses, antes, unicamente a minha esposa sabia, ó, isso é choro de fome, isso é choro, isso deve ser fralda. Ah, não, isso é choro de sono. Então, porque a mulher, nesse momento, ela ganha muito mais um superpoder de empatia, de conhecer a outra pessoa. Ela conhece pelo choro, porque ela está mais tempo junto, ela tem esse contato mais forte. Então, ela ganha alguns superpoderes, digamos assim, né? E por esse um papel tão importante, né? Eu tenho, para mim, e aí a gente não tem como botar todo mundo, todas dentro de um saco, mas quando a mulher vira mãe, ela ganha algumas habilidades que outras mães podem não ter. Ela está treinando a questão de empatia, ela está treinando a questão de autoconhecimento, ela está treinando a questão da gestão de conflitos, o conflito interno, naquele momento, ela está treinando tudo isso. Então, ela sobe, né? Se a gente for pensar no desenvolvimento humano, a pessoa está vindo no desenvolvimento humano, ela se transformou mãe, aquilo tem um pico muito grande. E para mães que estão nos vendo, ter essa visão. Vocês que são mães, que tem o desenvolvimento de vocês, ele foi muito grande. Ele deu um pico muito grande, porque vocês têm a empatia a empatia aumentou demais, a gestão de conflitos. Então o pai puxar esse um pouco para ele, né? Essa pessoa que virou mãe, ela teve um pico muito grande, claro, aí tem bastante coisa envolvida, né? Mas puxando só esse gancho do desenvolvimento das mulheres quando viram mãe, para o pai pegar junto esse barco, o pai entender junto, e o pai abraçar isso junto, e obviamente entender todas as mudanças que acontecem se numa relação, e puxando só para o início da vida de uma criança, se para a mãe tá difícil, e é um dos relatos que a gente escuta muito, né, de muitos conflitos no início, né, nos primeiros meses, os primeiros dias, os primeiros meses de relação, e infelizmente muitos casamentos acabam aí, né, porque ali tem muita mudança e a vida ela não vai ser a mesma. A vida com filhos ela jamais vai ser a mesma do que a vida de casado sem filhos, né, completamente diferente. Então a gente entender isso, né, entender que, e por que a gente está falando isso? Porque a gente fala da relação, sempre de relação, né? Entender que a outra pessoa está passando por muitos conflitos internos, a gente já falou sobre os conflitos internos, a gente está passando, você está passando nesse momento o conflito interno, se vale a pena ver esse vídeo, se não vale, se estão falando bobagem, se não estão falando bobagem, se eu não concordo, se eu concordo. Então essas pessoas estão passando esses conflitos, todos nós estamos passando esse conflito e nenhum sabe qual é o conflito interno do outro. Então a gente ter mais empatia e a gente ser mais gentil com essa pessoa, porque tu não sabe qual é o conflito que ela está passando. Tu não sabe o que está acontecendo na cabeça da pessoa, né? E isso na relação de
de mãe e pai. A gente comentou que nos primeiros meses acaba acontecendo algumas separações, porque a falta de empatia, a gente não sabe o que está acontecendo, é um mundo novo. O mundo com filhos é um Sabe mundo que essa completamente novo, questão né? de gerenciar os conflitos internos, de não entender o que o outro está sentindo, quando a gente fala de empatia, de gentileza, a gente parece que é algo que nunca está ao nosso alcance, né? Que é algo muito grandioso. Nossa, eu ser gentil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar toda a casa? Meu Deus, eu ser gentil, eu tenho que fazer o almoço nas próximas 15 semanas, sei lá, né? Minha esposa não vai fazer mais nada agora e eu vou fazer o gerenciamento geral da casa. Vamos trocar, não trocar os papéis, mas vamos trocar agora este momento, assim, né? Porque ela está precisando mais do que eu. Não é isso. Ser gentil, às vezes, muitas das vezes, em gestos tão simples, que esse dia, inclusive, eu estava conversando com a Amanda e ela trouxe um ponto muito legal que ela postou no blog, que é alcançar um copo de água. De uma forma inesperada, sem pedir. Ah, a mãe está amamentando. Alcança um copo de água. E eu tenho certeza que tu vai ver que para ela vai fazer uma enorme diferença. Mesmo que ela não esteja com sede, mesmo que ela não peça água, só oferece um copo de água enquanto ela estiver amamentando. Por exemplo, né, para os pais que estão nesse período, que nós temos pais ali no grupo que estão nesse período. Ou qualquer outro período da vida, pense em um momento, de uma forma simples, que você pode ser gentil. Vou trazer até um ponto aqui. Eu gosto de trazer minha vida para cá, né? Porque é muito mais do que os livros, é a prática daquilo que a gente está vivendo. Eu dei um doce de presente para uma pessoa essa semana. Então, sem esperar nada em troca, eu simplesmente dei um doce para uma pessoa. Claro que é alguém que eu estou conhecendo. E, tipo, isso mudou muito o dia. Mudou absurdamente o dia da pessoa. A pessoa não estava esperando. Me mandou milhões de mensagens. E é um doce que custa R$6. Então, olha o valor monetário que eu tinha, né? Que parece que para conquistar alguém a gente tem que ter um carrão, a gente tem que ter tudo, a gente tem que ter o mundo. E, na verdade, a gente só tem que ter um coração disposto a querer fazer o bem, a querer realmente surpreender as pessoas com um gesto simples. Eu mandei um bolo de pote que custa R$6 e um cartãozinho. E isso transformou a semana da pessoa. E é um Então, gesto de amor, né? Voltamos ao amor. Então, isso é o gesto, que é muito mais pelo gesto do que pelo valor financeiro. Então, é muito mais pelo gesto de tu se importar com alguém do que pelo valor que aquilo tem, de fazer o melhor jantar, de arrumar a casa da melhor maneira possível. Não, é de entender que a pessoa ela precisa de ti naquele momento, que tu, por mais que tem coisas que o pai não consiga fazer, por exemplo, né, dentro desse período puérpero, da amamentação, da gestão da mãe ali com as suas emoções e seu corpo, mas a volta para que se torne confortável para a mãe, para que se torne um período menos dificultoso para ela, que está com os hormônios à flor da pele, é por isso que causa muita separação, porque o pai não entende, a mãe não se entende, é tornar o ambiente mais confortável. Uma relação de conversas mais amigáveis, evitar conflito, porque, como a gente está falando sobre a puérpera, e é o período que mais tem separação, é porque está todo mundo com hormônio à flor da pele. O homem, porque não entende, porque agora tem mais uma pessoa dividindo a atenção, e aí ele já tinha talvez uma dificuldade de comunicação com a esposa, uma dificuldade de gerir suas próprias emoções, entender o que ele está sentindo. A esposa que agora não é mais ela, mas ela tem alguém que a prioridade vai ser sempre prioridade, e o pai sabe como é. Filho é sempre prioridade, vai ser sempre mais importante do que tudo. Então pensa para a mãe que carregou a criança por 9 meses. 2 pontos aí que tu comentou, eu queria pegar gancho. Um deles foi o teu gesto, e a gente não tem ideia de onde isso alcança, né? Vamos refletir um pouquinho mais sobre o gesto. Tu deu um bombom, é uma coisa do amor, uma Me rendeu um WhatsApp. uma atitude de amor. Tu deu um bombom, essa pessoa, como tu falou, mudou o dia, pode ter mudado a semana dela, e aí por tu ter mudado a semana dela, ter mudado o dia, ter mudado o estado de espírito dela, ela te mandou uma mensagem, como tu comentou, agradecendo, e essa mensagem mudou o teu dia. E a gente fala sobre o poder das conexões, voltando, né? O ser humano veio ao mundo para criar conexões. O poder das conexões. Só um dado para a gente ilustrar. Se a gente está com um estado espírito, um bom humor ou uma energia diferente, a gente está feliz,
o nosso vizinho, sem a gente conhecer, ele tem, acho que 34%, se eu não me engano, o dado é esse, 34% de possibilidade de ficar bem também só por a gente estar bem. A gente emana uma energia boa, tu vai passar, tu vai dar um bom dia diferente. E às vezes um bom dia diferente muda a situação. Então, por um gesto, a gente não tem ideia de onde vai alcançar isso. Eu falei, e puxando o comunicador, né? Vamos indo. Sim, E puxando vou abrir os parênteses tentando fechar. Vamos abrindo parede, abrindo. E aí teve uma situação que estava eu não tinha o meu segundo filho ainda, estava eu e meu filho mais velho hoje, e a gente estava no banheiro do shopping aqui, e eu fui levar ele para fazer xixi, a gente estava lá e tinha um rapaz, e aí falando sobre os atos de amor, né, que o ato de amor não precisa ser entre um homem e uma mulher, tudo mais. Não precisa ser ato de amoroso. Carnal. Você entendeu? Você entendeu. Carnal que a gente fala, né? Que é o pega pra capar. E aí nós estávamos lá e a gente foi lavar as mãos e o rapaz estava limpando uma vassoura ali, limpando o chão. E aí o meu filho perguntou, o que ele está fazendo, pai? Eu disse, ele tá limpando o chão. E aí eu vi que o cara olhou e foi completamente indiferente. Tá, lá, as pessoas às vezes estão num dia diferente, né? E aí meu filho é muito curioso, e criança, né? Por quê? E aí a gente lavando as mãos, assim, por quê? Filho, porque é o trabalho dele, assim como o pai trabalha, é o trabalho dele. E olha só como tá bonito, tá bem limpinho. Ó, sente, tá cheiroso o banheiro, olha a importância do trabalho desse tio aqui. Ele tá trabalhando, olha coisa bonita que tá o banheiro, coisa cheirosa que tá o banheiro. Aí o cara nos olhou assim e abriu um sorriso. Então, a gente não tem ideia do poder que a gente tem nas mãos, né? Aquela simples palavra, e aí, além de palavra, exemplo para o meu filho, de tratar todas as pessoas da mesma forma, o trabalho daquela pessoa é extremamente importante. E a pessoa ali, sei lá, pode estar para baixo naquele momento e ela escuta uma palavra, assim como tu mandou um chocolate, aquela pessoa escutou uma palavra diferente e ela mudou o comportamento dela. E aí, através dela mudar o comportamento dela, ela pode chegar em casa diferente. Ela pode chegar em casa diferente para os filhos dela e aqueles filhos dela. A gente não tem ideia onde tudo isso vai alcançar, né? Então a gente tem um poder muito grande de melhorar os nossos relacionamentos. A gente tem um poder muito grande nas mãos. Trazer uma coisa que eu sempre faço, uma coisa que eu sempre fiz. Eu já trabalhei quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu trabalhava no McDonald's. E eu sempre fui o melhor atendente do McDonald's. E eu sempre gostei de perguntar o nome das pessoas. Eu era atendente mais louco porque eu perguntava o nome da pessoa antes de atender ela, né? E isso é uma coisa que na verdade a Starbucks sempre fez e eles são referência em atendimento. E eu nem conhecia a Starbucks, já fazia. Então, eu percebi uma vez que a gente foi, uma coisa me chamou a atenção, uma vez nós fomos no mercado, faz algum tempinho. E aí, e uma coisa que eu fazia pouco, eu comecei a fazer mais depois que eu vi. Acho que eu nunca te falei isso, né? Mas de olhar no crachá das pessoas. Porque do mercado, exato, é olhar, porque muitas pessoas do desenvolvimento falam sobre isso, né? Da importância que nós carregamos no nosso nome. Então, eu queria que vocês fizessem esse exercício mesmo de todo mundo aqui vai no supermercado, todo mundo com certeza vai no supermercado, em alguma loja em que a pessoa tem o nome no seu crachá. Aquilo ali, muitas vezes a gente que está trabalhando carrega como tipo, é um crachá. Só que o fato de tu olhar para a pessoa e dizer assim, bom dia, Lucas. Cara, isso é absurdo, isso é fantástico, é maravilhoso. A pessoa vem no automático, façam né? Escuta o seu nome. Façam isso e vamos ver se vocês não vão ganhar um sorriso de volta. E aí, vocês fazendo isso para um desconhecido, imagina fazendo isso ou para a mãe da filha de vocês ou para a esposa de vocês. E aí, só puxando o gancho da relação sobre as linguagens do amor, por exemplo, só para nós iniciar, que a gente está com o tempo estourando, né? Os dois comunicadores passam o tempo todo falando. A questão do doce que tu falou, de dar um doce, a importância do autoconhecimento e do conhecimento geral para aumentar mais empatia. Tu conhecer a linguagem do amor dessa pessoa, por exemplo. Tu conhecer qual é a linguagem. Ela gosta de presentes, de pequenos mimos, ela gosta de palavras, ela gosta de favores, ela gosta de toque físico. Então é tu conhecer porque tu conhecendo a linguagem que nós temos no nosso e-book, né? Conheçam, vão atrás do e-book, a gente pode botar inclusive o link em algum lugar. Vou deixar o link aí na descrição. Tu conhecendo, a gente falou muito sobre conhecer o do seu filho, mas conhecer também da sua esposa, da mãe dos seus filhos, porque em muitos momentos
a linguagem do amor é o toque físico, por exemplo, e tu tá indo por um outro lado. Tu tá querendo dar presentes, tu tá querendo falar palavras de amor e ela só queria um abraço. Só tava precisando de um abraço. Então é tu conhecer isso. E outro é o perfil comportamental, que aí é um assunto mais extenso, a gente conversa numa próxima oportunidade. Mas tu conhecer, saber que muitas pessoas não sabem nem que existe, isso é uma lástima, né? Não sabe que existe questão de perfil comportamental, não sabe que existe questão de valores, não sabe que existe linguagens do amor. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, a gente vai pegando um mapa, né? A gente vai pegando um mapa de como a pessoa gosta de ser tratada, como a gente gosta de E ser tratado. até falando sobre isso aí que tu tá falando, sobre esses dois pontos que tu abordou, se você não consegue analisar todo o redor da pessoa para identificar qual é a linguagem do amor, qual é a comunicação que ela gosta, pergunta. Pergunta. É. Porque, por exemplo, eu dei um doce porque eu perguntei. Eu estou iniciando um diálogo. Então, eu estou perguntando, do que tu gosta? Eu gosto de doce, não sei o que, trabalho aqui, trabalho ali, faço o que acontece. Então, não, porque quando a gente quer conquistar, a gente pergunta. Né, que é o período que eu tô. Quando a gente quer conquistar, a gente pergunta. E aí, tu gosta de filme? Legal. E aí, tu gosta de chocolate? Legal. E aí, tu gosta de doce? Tu gosta de bolo? A gente vai perguntando. Então, do início até o final da relação, quando tiver 100 anos lá casado, pergunta. Não há problema nenhum em perguntar. Não há problema em tu ir no meio do caminho ajustando os parafusos, assim, para apertando mais um pouquinho aqui do lado, aqui do outro. Pergunta, gente. Eu pensei em comprar tal coisa, o que tu acha? Eu acho legal. Ou tu viu tal loja, tá na promoção? Eu gosto muito daquela loja. Pergunta, não tem problema em perguntar, gente. A comunicação por si só ela já é muito complexa, né? São várias coisas, várias variantes, né? São várias coisas envolvidas. E aí, se a gente começar a tentar ou a gente ter uma bola de cristal para pensar imaginar o que outra pessoa está pensando, ou fazer isso ao contrário, né? Não, ela devia ter entendido o que eu estava falando. Aí sim, aí a comunicação vai ficar ainda mais complexa. Então é isso, né? Acho que a última mensagem que a gente tem antes de encerrar é saber que existe tudo isso, e começar a conhecer. E antes de ver nas pessoas, a gente pode ver na gente, né? A gente perceber qual é a linguagem do amor que a gente gosta, como que a gente gosta de ser tratado, a questão de perfil comportamental. Então a gente vai deixar o link do e-book aqui, então baixem, conheçam, saibam que existe isso e consigam identificar em vocês e nos parceiros e nos filhos, sabe, as pessoas que a gente tem em relação. E o perfil comportamental é uma coisa um pouco mais extensa, a gente conversa no próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Certo? É isso aí. Então, certo, brigadão, valeu. Eu sempre gosto de agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Sigam as minhas redes sociais, Sim Sou Pai Blog, ou facebook.com/, Sim Sou Pai. No link do vídeo, na descrição do vídeo vai estar também o nosso e-book aí para você acompanhar as 5 linguagens do amor. Brigadão por você que esteve até aqui. Brigadão por ter acompanhado até o fim. Tem uma importância muito grande para você e para a gente também, uma importância muito grande. O efeito borboleta que a gente já falou em vários momentos. Então, obrigado por estar aqui, por ter chegado até aqui. E as minhas redes sociais, normalmente eu esqueço de passar, Clauber_Carvalho. Então, no Instagram, @Clauber_Carvalho. E no Facebook, Clauber Carvalho, me encontra lá, a gente fala sobre desenvolvimento humano, um pouco sobre a paternidade, um pouco sobre relações, sobre família. Certo? Então, grande abraço, obrigado pela parceria mais uma vez aí, Lucas. E